Boa noite a todos. Colossenses 2, versículos 13 a 15. Diz o seguinte: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar. Obrigado. Dá-nos tua graça na exposição do texto. Eu preciso do Senhor para fazer isto. E todos nós, Pai, se não for obra do teu Espírito, tua palavra não terá qualquer influência na vida daqueles que aqui estão. Nós podemos aprender, mas sem a luz que vem do Senhor, a verdade ficará do lado de fora da gente. Não chegará ao recôndito da alma. E é o que eu peço, tuas misericórdias, enquanto durante este tempo estarei pregando no texto. Pedimos tuas compaixões por nós, em nome de Cristo. Amém. Ok? Poder sentar. A história da nossa redenção. Eu estou trazendo esta mensagem aqui em Colossenses, irmãos, porque é a Páscoa, né? E o que é que nós vamos falar? Da cruz, da ressurreição de Cristo. O texto não trata da ressurreição, trata da nossa redenção. Antes de mais nada, eu vou entrar um pouquinho na introdução aqui, para lembrar aos irmãos que o diabo, ele é o grande enganador e pai da mentira. Ele é o maior, o principal dos inventores de mentiras religiosas no mundo. É Satanás. E na liderança dele, este sistema jamais poderá entender nem explicar a história da cruz. Milhares de pessoas podem entender qualquer coisa da Bíblia. Qualquer doutrina pode entender, menos a verdade da cruz. Pode passar filmes sobre a morte de Cristo, como já passou, né? No cinema, tem na internet, menos a verdade. Os homens olham tudo do lado de fora. Eles não veem o santuário. Não conseguem, irmãos. Você lembra do povo de Israel? Deus falou para eles ali no capítulo 5 de João: vocês conhecem a letra, mas o espírito não. É isso que acontece conosco. A Bíblia comunica a verdade da cruz para os crentes. Porque se não for os crentes, vocês vão ter dó de Jesus. Vão olhar para ele como o ídolo e não como o glorioso Filho de Deus, o Cordeiro sem mácula. E outro detalhe aqui também é que somente os crentes em Cristo podem aprofundar nos mistérios da cruz. O que a Bíblia dá aqui, queridos irmãos,
São mistérios. E a mensagem do Evangelho é a base que nós temos. O Evangelho, irmãos. Não tem outra mensagem na Bíblia. É da cruz que vem os outros ensinos. Falhou na cruz, falhou em tudo. Se o pecador não for levado até a cruz para o perdão dos seus pecados, ele não é crente. A mensagem do Evangelho é a base da nossa segurança, do nosso andar em temor, da nossa santidade e do vigor que necessitamos para um viver vitorioso enquanto caminhamos para o céu. Não tem segunda bênção, não existe isso. A única e principal e importante bênção que o pecador pode receber é a verdade da cruz. É dali que começa a vida cristã. Tudo vem da cruz. A carta aos Colossenses, irmãos, é uma carta carregadíssima. Apesar que tem apenas, 4 capítulos. Mas é uma carta que está cheia desses mistérios. Pois o Espírito Santo nos revela quem aqui? Cristo. Eu espero que vocês, irmãos, estejam sintonizados com a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam. Porque à medida que vocês vão lendo as Escrituras, a cortina vai se abrindo e vocês vão conhecendo quem é Cristo. Ok? E sabe qual a pessoa mais importante na carta aos Colossenses? Cristo. Se vocês olharem superficialmente, a carta aos Colossenses parece com a carta aos Efésios. Mas há uma diferença nas duas. Na carta aos Efésios, Paulo exalta a noiva. Impressionante, né? Quem é ela? Aos Colossenses, quem é ele? Aos Efésios, a noiva. Colossenses, o noivo. E aqui, irmãos, é dele que extraímos tudo. Cristo convida os pecadores a vir a ele. Não ao pastor, não a uma igreja, mas a ele. Porque ele é a fonte que nunca se esgota de maravilhas. Ele é aquele que se entregou por nós. Então vale a pena conhecer. As mulheres que estão aqui, seu marido pode ser o mais bondoso dos homens, mas sempre tem defeito. A igreja, entretanto, não acha uma ruga sequer de defeito em Cristo. Ele é o perfeito Senhor. Toda ruga e defeito está na igreja, não nele. E o Espírito Santo opera para limpar as rugas da igreja. Né? Queridos irmãos, naquele grande dia, quando a noiva de Cristo for mostrada, quando há um casamento, eu me lembro do casamento do Jonatas com a Neia. A Neia apareceu, bonita. Ninguém olhava para o Jonatas, olhava para a Neia. Né? E é assim, naquele grande dia, a igreja bela vai ver, e os anjos, todo o universo, verá a beleza de Cristo. A beleza de Cristo irradia na igreja. Normalmente aqui na terra, a beleza de uma esposa irradia a vida de um homem. No tocante a Cristo é diferente. É ele, a beleza de Cristo,
que fulgura, que irradia e faz a igreja bela. Então, queridos, Paulo mostra aqui na carta aos Colossenses que o segredo da vitória aqui no mundo, Colossenses é isso, conhecer o Senhor, e que tudo que Deus fez por nós, fez nesse amado Senhor. Conhecer Cristo, o glorioso Senhor. Então, vamos pegar esse pequeno texto aqui e explicar as maravilhas da nossa redenção, tá bom? Eu tenho 3 assuntos para tratar aqui. Primeiro, eu vou tratar sobre nossa condição no pecado. O versículo 13. Depois eu vou falar sobre a grande atuação da graça de Deus. Os versículos seguintes. E, por fim, o grande triunfo dos salvos. Tudo em Cristo. Primeiro, nossa condição no pecado. Olha o versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Quais os ensinos que nós temos aqui? Os crentes devem lembrar sempre quem eles eram. Você sabe que na Bíblia Deus faz questão de nos trazer nossa história, para a gente se humilhar. Fez isso com Israel, sempre. Israel não podia levantar um pouquinho o nariz, que Deus fala, lembra que vocês eram. Como foi que eu achei vocês? Todo o Velho Testamento é Deus puxando a orelha, por assim dizer, de Israel. Olha quem vocês eram. O Novo Testamento, Deus faz a mesma coisa. Faz. Não faz na dimensão que fez com Israel, mas faz conosco. Efésios, ele vos deu vida estando vós mortos. E a mensagem do Evangelho sempre vai fazer isso. Vai mostrar quem era Davi Sena. Quem era você em Adão. Então não tem lugar nenhum aqui, a não ser para nós nos humilharmos. Caiu ao pó. Veja, primeiro, nosso estado de mortos. Está vendo o versículo? E a vós outros que estáveis mortos. É o que a Bíblia fala. Você diz, pastor, não estou morto. Tá, e você não é salvo. Eu preguei, acho que domingo passado, sobre isso. Se você não é um crente, você não tem pulso espiritual funcionando. Não tem você prazer nenhum por Deus. Nenhum interesse pela Bíblia. Nenhum desejo de santidade. Nenhuma esperança para o céu. Nenhum prazer pela família de Deus. Nenhum prazer por agradar e servir à vontade de Deus. Nenhum. Por quê? Olha o seu pulso. Você está morto. Você fala, mas eu não sei medir. Peça o pastor. Peça alguém que é crente para medir seu pulso espiritual. Você não tem um coração que pulsa para Deus. Então você está morto. E o morto não existe para Deus. Como homem natural, sim. Como homem natural, você tem seu corpo, tem sua alma. E você vai ter que dar conta a Deus. Mas espiritualmente você está completamente morto. Era essa a minha situação. Eu era da Bahia, nascido numa família evangélica, ia para a igreja. Eu me lembro quando eu era pequeno, quando fui na Bahia agora, lá o banco onde eu ficava com minha mãe, mesma coisa do meu netinho ali, com a mãe dele. Mas eu não tinha vida espiritual.
Foi na adolescência que eu me converti, ouvindo uma mensagem de um pastor lá. Deus teve misericórdia de mim. Senão eu estaria no mundo, jogado no mundo. Eu tive 3 irmãos que morreram no pecado. Não tinha pulso espiritual. Que tristeza. É a nossa condição. Agora eu me dirijo à igreja aqui. Vocês que são crentes, vocês eram mortos. E se Cristo não habita em vocês ainda, vocês estão mortos. Não tem meio termo. Vocês vão mostrar isso. Vocês podem vir na igreja. Vocês podem gostar do pastor. Gostar das músicas. Mas não tem vida. Não amam o Senhor. Não foram perdoados os seus pecados. Não foram purificados, lavados pelo sangue. Estão indo para o inferno. Não tem jeito. Lugar dos mortos é o inferno. E agora? Vamos ver a condição onde o pecado nos colocou? Como é que você explica isso? Eu dou glória a Deus, porque eu não tenho precisão de inventar. Olha o texto. Veja o que diz. E a vós outros que estáveis mortos, de que maneira? Quem foi que me deu a facada para me morrer? Olha o versículo. Pelas vossas transgressões. Ele fala aqui de 2 maneiras. Vamos ver primeiro essa aqui? A primeira é pela transgressão. A ideia aqui de transgressão, queridos irmãos, é que houve uma rebelião. Eu tenho uma historinha que eu conto para o Theo, ele ainda não está na idade de entender aquela historinha. Mas é de uma águia. Aí foi um pastor que escreveu, que criou essa história, né? A águia estava no seu ninho, num lugar bem alto, muito alto, lá no rochedo, lá no top do rochedo, foi colocado o ninho da águia lá. E a mamãe ia com o papai, colocando a comidinha na boca, e a águiazinha com ainda em formação das suas asas, as penas pequenas, ela não podia voar. Mas ela ficou com vontade de voar. E ela falou, eu vou voar. O pai falou, se você voar, você vai morrer. Aí quando o pai não estava, ela falou, vou tentar. E saltou do ninho. E foi descendo e não tinha asas para voar, né? Aí quando o pai viu, rapidamente voou em direção e pegou o seu filhotinho e trouxe de volta para o ninho. E advertiu. O que aconteceu conosco foi que nós transgredimos contra Deus. Saltamos do prédio, por assim dizer, caímos no abismo e morremos. Essa é a ideia. Mortos pelas nossas transgressões. Tomamos. Eu me lembro quando eu fui para São Paulo, na década de 70. Eu estava voltando, não sei de onde, se foi do serviço, um dia chuvoso. Eu vi um homem que estava morto. Uma chuva tremenda que deu à noite, ele estava morto ali no lugar. É assim que é o homem no pecado. Ele é jogado no abismo. Não tem vida. E sabe, não tem igreja nenhuma que possa dar vida ao morto. Não tem. Você pode fazer programa, você pode chorar por ele, você pode gritar. Ele está morto. Olha o interesse dele. Ele vem para a igreja? Não. Ele quer ouvir de Deus? Não. Ele interessa pelo mundo. O mundo é o lugar dos mortos. 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. Outra coisa aqui é que revela o quanto foi terrível a nossa decisão em Adão. Queridos, você não é pecador meramente porque você fez alguma coisa errada.
A nossa história, a sua história, a minha história é contada desde o Éden. Deus não conta a nossa história, a minha história a partir da vida dos meus pais, seu Raimundo e Dona Rosa, nem dos antepassados meus. Conta a história de Adão e xinga os nossos pais. Isaías 57. Foi ali que eu tombei. Você não gosta que xinga sua mãe, mas a Bíblia xinga Eva, nossa mãe. A queda foi terrível, queridos irmãos. Damos as costas para Deus, xingamos a Ele, ofendemos a Ele, cuspimos no Criador, dizemos para Ele, não queremos ter o Éden, nós queremos o diabo, ele é a serpente enganadora, nós queremos segui-lo. Outro detalhe aqui, vamos ver agora do ponto de vista da lei. Olha, eu vi do ponto de vista da queda lá. Agora vamos ver do ponto de vista da lei. Veja o versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e agora pela incircuncisão da vossa carne. O que diz? O que a Bíblia está falando? É uma linguagem que eu sei que alguns de vocês aqui não vão entender. A Bíblia olha primeiro os judeus, depois os gentios, tá vendo? O que a Bíblia diz? Você estava longe de Israel. Efésios fala isso. Longe de Deus, estranhos aos costumes de Deus, do Israel, né? E principalmente a incircuncisão. Éramos vistos assim. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou, circuncida todo mundo. Seus homens, você também, todo mundo. A circuncisão naquele tempo, irmãos, era feita, obviamente, nos homens, né? A idade, quando a criança pegava, assim, seus 8 dias, homem, ele era circuncidado no órgão sexual. É aquela pele que cobre o pênis do homem. Tem um outro nome dado aqui, fimose, né? Então, queridos, aquilo aí, o que quer dizer com isso? Deus toma aquele ensinamento para mostrar a realidade do que é a vida cristã. Observe, quando fala de circuncisão, está mostrando o que é que eu, Davi Sena, posso produzir. Eu produzo filhos crentes? Não. O órgão sexual do homem está dizendo o que ele vai produzir. Ele vai gerar o quê? Quando Jeremias viu a situação dele, ele clamou a Deus. Eu vim para ser o quê? Viver o quê? Ver o horror desta vida, que vergonha! A circuncisão está declarando que eu produzo homens para pecar. Pronto. Então, é por isso que vocês que estão lendo a Bíblia, vocês vão ver muito descendência. Filho disso, filho disso, filho disso. Deus está dizendo, não é esse, não é esse, não é esse, até chegar Jesus. Quando chega em Jesus, parou descendência. Os irmãos percebem? Você não gera filho crente. Seu pai não lhe gerou como crente. Lhe gerou um pecador. Mas, pastor, não tem gente boa? Tem gente boa para pecar. Em 1 Pedro chama a atenção lá no capítulo 1, um capítulo extraordinário. Ele diz o seguinte, lembrem bem, crentes, que vocês não foram comprados com aquilo que a ouro ou prata. Vocês não gastaram nada para serem salvos. Nem por aquilo que os seus pais lhe deixaram. Impressionante. Dona Rosa, minha mãe, era crente? Era,
mas ela não gerou não teve um filho crente. Ela gerou um pecador chamado Davi Sena. Escute, é isso a vida. Religiosamente, sua vida não tem nenhum valor. Vamos lá. Éramos estranhos sem Deus no mundo, revelando que nós podemos produzir neste mundo só pecadores. E agora, vamos para o terceiro subponto aqui. Diz o seguinte: nosso estado de eternos devedores. Quem eu devo? Pastor, eu já tive dívida. Já tive. É duro ter dívida, né? Mas a pior dívida é contra Deus. Olha o versículo. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. E dívida? Dívida contra Deus. Você tinha como pagar Deus? Não. Posso pagar? Não. Não tem jeito. A dívida era tão grande que você podia puxar a ficha lá do céu, descer, atravessar o abismo, chegar lá no inferno. Sua dívida não podia pagar. A dívida contra Deus. E agora? Vamos lá, irmãos. Revela o amontoado de dívida. Você sabe que se você tivesse que pagar pelos seus pecados, você teria que ficar no inferno para todo sempre. Aqui, se você for preso porque está devendo, chega um tempo que você é solto. Você pagou. Alguns pagam fiança. Mas para Deus, a dívida é eterna. Alguns falam assim, aquele cara está sofrendo porque tem que pagar. Não tem isso. Você não está pagando. Você não pode pagar. Seu lugar é no inferno. Prisões eternas. Essas dívidas aparecem na lei. Olha, queridos, eu faço questão que os irmãos leiam a Bíblia. Leiam. Especialmente o Velho Testamento. Vejam o que a lei faz. Em todo o Velho Testamento, nós vemos uma lei de Deus xingando. Malditos! Malditos! Por quê? Eu sou devedor. Devo a Deus. É o que eu vejo na lei. Eu vejo pela lei homens enfileirados, homens e mulheres, no caminho do inferno, e a lei de Deus está empurrando-os, pode ir, jogando-os no abismo, homens e mulheres. Porque quebraram a lei de Deus, ofenderam a lei de Deus, entraram no mundo para pecar, não tiveram temor do Senhor. Você vai no hotel, fica lá uma semana no hotel, comendo e bebendo do bom e do melhor. Você sai numa boa sem pagar? Você vai partir deste mundo sem ter que enfrentar o juízo de Deus? E Deus olhar para você e dizer, maldito. E ordenar os anjos que amarre-o e o lance no fogo eterno? Vamos para o segundo ponto. A grande atuação da graça. Primeiro, Deus tratou com nossa condição de mortos. Mas olha o que foi feito. Veja o versículo 13. Quando tratou com nossa condição de mortos, diz o quê? Olha o versículo 13. Vos deu vida. Os irmãos estão percebendo? É a primeira coisa que um homem precisa para entrar no céu, é viver. Você não pode levar defunto para o céu. Você não. Tá? Defunto é defunto. Mortos espirituais não podem entrar.
vão ser jogados no abismo. Precisam de vida. Que vida é? A vida que há em Cristo. Ele vos deu vida. Aqui está falando já com os crentes. Ele vos deu vida. Na Bíblia, irmãos, as coisas não funcionam como nós pensamos. Tá? A Bíblia tem 3 pontos de ensinos para nós: eleição, redenção e conversão. Está vendo? Há um fio de ligação que liga lá da eleição na eternidade, passa pela cruz e chega até o pecador para arrependimento. Não tem esse histórico, eu fui eleito e acabou aqui. Os irmãos estão percebendo? Alguns pensam que é assim. Eu fui eleito. Espera um pouco. Vamos então puxar a ligação que tem com a cruz. Ele morreu por você? Se você não estava na cruz com ele, ligado a ele na cruz, você não tem nada a ver com a eleição. E outro detalhe, aquilo que ocorreu na cruz ocorre na sua conversão. Esse fio de ligação está completamente interligado, irmãos. E sabe, eu vejo muitas pessoas ignorando isso. Ouviu a mensagem, se converteu a Cristo, ouviu o chamado dele, é porque houve uma ligação na eternidade, na cruz e agora na conversão. Quem tem ouvidos para ouvir, a Bíblia fala, ouça. Vamos lá. A obra foi feita baseada na cruz. A Bíblia conta que todos os crentes foram ligados nele. Todo o povo de Deus. Como Deus fez isso, é coisa maravilhosa. O capítulo 6 de Romanos mostra que todo o povo eleito de Deus foi ligado a ele na cruz. Cristo morreu, eu morri com ele. Cristo foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Cristo ressuscitou, eu ressuscitei. Pronto. Como é que eu posso saber disso? Na minha conversão, eu entendi. Ele me amou. Ele me amou. Eu ouvi a mensagem, eu entendi. Ele morreu em meu lugar. Olha, irmãos, a confissão dos santos no passado, quando a pessoa se converte, ele diz, ele se entregou por mim? Sim. Cristo morreu por você? Morreu. Ele veio por mim? Veio. E eu estava nele. O Pai me ligou a ele. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Nota como Deus está operando neste mundo. Vamos lá, queridos. Cada pecador arrependido é uma prova da grande atuação de Deus. O que mostra que um pecador vai a Cristo? Arrependei-vos. Esse tempo atrás eu vi uma pregação do John MacArthur. Foi preciosa. Ele estava falando a coisa mais difícil para um homem é arrepender. Mas o arrependimento é a prova vital, maravilhosa, cabal prova de que Deus está chamando o pecador. O arrependimento nos envolve com os pensamentos de Deus. Toma nosso ser para lembrar o que eu fiz. O que eu fiz? Eu ofendi a Deus. Às vezes o arrependimento chega até lá dentro, como se fosse uma facada que você recebe. Às vezes o arrependimento já foi algo operado maravilhosamente na vida de alguém, que a pessoa entendeu, ele não sentiu tanta coisa, mas ele foi a Cristo. O chamado de Mateus, vinde a mim, levantou e foi. O chamado de Zaqueu, mesma coisa. Mas o chamado do ladrão na cruz foi impactante. O chamado de Saulo levou a tombar. Deus opera com cada um dos pecadores da maneira dele.
As circunstâncias são diferentes, mas a glória da salvação é a mesma. Os fatores que vieram da cruz são os mesmos. Os pecadores vão a Cristo e vão com prazer. Eu quero esta salvação, eu quero o perdão dos meus pecados. Eu vivi para te ofender, Deus. Então, queridos, todos os eleitos estão sendo agora tirados da morte para a vida. Então, eu posso dizer para vocês, Deus está operando num cemitério, realizando seus atos inauditos. A próxima lição aqui ainda, o trabalho da graça. Veja, olha o versículo 13. Perdoando todos os nossos delitos. Ele nos faz lembrar o que nós fizemos, o que eu fiz. Ele perdoou todos. Deus não perdoa igual o padre tenta perdoar. Deus não perdoa igual a lei de Deus perdoava antigamente. Ele perdoa tudo. A graça opera assim, todo o seu pecado. O que foi que eu fiz? Às vezes os homens não entendem. Às vezes um pecador roubou tanto e ele foi a Cristo. Eu conheci um homem quando eu era pequeno lá na Bahia. Ele foi pregar lá na igreja. Ele foi um assassino preso lá no Rio de Janeiro. Se converteu. Ele tinha um braço assim paralisado por causa de bala. E ele se converteu. Ele até escreveu um hino. Deus perdoou tudo. Os homens não entendem. Porque os homens se ofendem facilmente. Perdoa agora e depois volta a lembrar novamente. Nós vemos casos aí terríveis de homens que esquecem que perdoou alguém, volta a tratar e até maltratam, matam os outros. Com Deus não. Quando o pecador vai a Cristo, ele perdoa todos os seus pecados. Todos. Pastor, quais? Todos. Do passado, do presente e do futuro. Todos. Em Cristo a aceitação. Em Cristo Deus nunca vai ficar irado com o pecador arrependido. Ele nunca vai franzir a testa contra. Ele nunca vai olhar recusando. Não, ele vai aceitar. É graça. Graça significa simpatia. Um amor incrível. Pode vir. Eu te amei com amor eterno. Ele fez isso comigo. Ele fez isso com Saulo. Ele fez isso com todos os pecadores que foram a ele. Todos os nossos pecados foram tratados na cruz. Pronto, perdoados. Isso é graça. Mas você pergunta, pastor, e o que eu vou fazer depois? A graça opera em você. Em lidar com você como um pai lida com o filho. Hoje, meu netinho desobedeceu mamãe e papai. A mãe dele foi lá, deu uma boa sova nele. Ele voltou arrependido e fez o que deveria fazer. Deus trata com o crente. Depois que você se converte, você é filho. E como filho, ele vai tratar com você. Não mais, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Acabou isso. Ele vai tratar com disciplina. Pronto. E as disciplinas dele doem. Mas é por amor que ele faz. Tudo isso faz parte daquela graça que nos tornou aceitáveis no amado. Pronto. O perdão anula toda culpa, traz grande e poderosa libertação para um viver de amor. Quando você entende perdão, você compreende qual deve ser sua atitude para com os outros lá fora. E vamos lá. Meu tempo está acabando, irmãos, mas vamos lá. Agora, no outro aspecto, ele trata com nossa condição de réus culpados.
Olha o que diz o texto. Cancelou, versículo 14, o escrito de dívida que era contra nós. Irmãos, o que acontecia naquele tempo em Roma é que quando o criminoso era pendurado, toda a dívida dele, o que ele fez, era escrito e fixado na cruz. Tá? Já imaginou alguém chegando em sua casa e apresentando sua dívida? Olha o que você me deve. Naquele tempo, o criminoso era assim. Todo mundo que passava olhava e via o que é que ele havia feito. Sabe o que o Senhor fez com os crentes? Ele pegou todo escrito de dívida. Não foi colocado todos os nossos débitos ali. Ele simplesmente pegou e riscou o escrito de dívida, cancelou e escreveu: está pago completamente. É o termo grego tetelestai. Está pago completamente. Não precisa se preocupar. Foi pago. Aquilo foi um tapa para o mundo. Um tapa na face do diabo. Porque ainda ele ousa acusar os crentes. O termo cancelado, na língua grega, era usado para limpar lágrimas e desfazer escritos em papiros. Cancelou. Esse escrito de dívida é mostrado pelas ordenanças da lei, que era extremamente prejudicial para nós. Olha o versículo 14. Que era contra nós e que constava de ordenança. Não faça, eu quebrei e fiz. Não adulterarás. Olha eu fazendo. Olha eu interessado nas coisas dos outros, com inveja, roubando, mentindo e indo contra Deus. A lei de Deus apresenta. Você quer ver quem você é? Leia a lei de Deus. E você vê. Outro detalhe, irmãos. O grande triunfo dos salvos. E agora? Vamos para a parte final. Veja o versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A primeira lição que temos aqui, irmãos, é que o que parecia vitória das trevas foi transformado em completa derrota. Os irmãos imaginam o que aconteceu na cruz? Nós não sabemos, irmãos. Nós entendemos a história. Ele foi crucificado, ele foi publicamente exposto, zombaram dele, gritaram toda a multidão, era como se fosse um time de futebol, o diabo e o mundo, o time de futebol derrotando um outro time. E a torcida toda prevalecendo ali. Acabamos com esse impostor. Destruímos ele. Quando Jesus morreu, Jerusalém foi para dormir um sono tranquilo. Espere um pouco. Vamos ver a história. Nós vemos dois pontos de vista. O primeiro lá em Isaías. Em Isaías, Deus conta do ponto de vista de Deus o Pai. O meu servo, o meu servo, o meu servo. E ele conta como foi que os eleitos desprezaram. Ele conta como foi que o servo foi sofredor. Como foi que ele foi massacrado por Deus. A história no mundo não pode ver que quem matou Jesus foi Deus mesmo, o Pai,
crucificou o Filho, pegou os nossos pecados como se fossem facas e enfiou no Filho ali na cruz, para que o Filho fosse morto e perdoasse os nossos pecados. Agradou ao Pai morrer. Já imaginou um pai pegando e matando seu filho? Deus, o Pai, fez na cruz isto. Matou seu filho ali com os nossos pecados. É o ponto de vista de Isaías 53. Mas vamos para o ponto de vista do próprio Senhor Jesus Cristo. Salmo 22. Quando ele está ali na cruz, no Salmo 22, é como se ele, ali na cruz, falasse com o Espírito Santo: me passe a câmera, eu quero mostrar o que está acontecendo. Então ele mostra como se ele estivesse filmando da própria cruz o que está acontecendo ao derredor. Olha lá, estou vendo os touros, os leões enfurecidos contra mim. O Senhor estava vendo em agonia o próprio pai o desprezando. Pai, por que me desamparaste? Por quê? O próprio filho dizendo: eu sou um verme. Meus irmãos, que fantástico. Está vendo? O que você não entende, a Bíblia explica. E agora, queridos, ali na cruz, quando o mundo parecia deleitar em tirar Jesus, matando o justo, de repente, queridos, a história é a seguinte: ele derrotou o pecado. E ao derrotar o pecado, ele também derrotou o mundo. E ao derrotar o mundo, ele derrotou o diabo com todos os seus aliados. É dito aqui, olha o versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. O que a Bíblia está querendo dizer? Os irmãos sabem o que é despojar? Numa guerra, o exército vitorioso despojava os inimigos, tomava tudo o que eles tinham, além de matá-los. Cristo fez isso, tomou tudo que os inimigos tinham para tentar destruir tudo, destruir o reino de Deus, destruir a igreja. Ele quebrou, tirou tudo da mão do diabo, da morte, do mundo, venceu tudo, queridos. E agora veja o que diz. Ao despojar, significa que Satanás e todo o seu império, a morte e o inferno, perderam tudo. Perderam. O Senhor arrancou dos inimigos todas as armas, anulou todo o poder para conseguir seus planos em relação à igreja, para que a igreja fosse salva. E quando a Bíblia fala aqui, poderes, principados e potestades. Estava olhando só o mundo, olha Roma ali, seu domínio sobre o mundo, olha Israel, olha os gregos, olha toda a raça. Sim, tudo perdeu o poder. Mas ele olhou além disso. Ele olhou Satanás e toda a sua hoste. Parece que principados e potestade refere-se aos poderes legislativos e executivos das trevas, referindo a Satanás e seus anjos e demônios. E agora, irmãos, para chegar ao fim, vamos lá. Como vemos Satanás em sua atuação aqui, através das autoridades e poderes, com suas leis perversas, eles querem levantar o mundo contra Deus e contra os santos. Mas a derrota dos inimigos foi mostrada na cruz. Publicamente os expôs ao desprezo. Os expôs ao desprezo. Depois da ressurreição do Senhor, aí o mundo se viu agitado. Porque um grupo de homens cheios do Espírito Santo começaram a pregar: Cristo ressuscitou. E sacudiu o mundo e o diabo. E até hoje, Satanás não sabe o que faz. Ele está perdendo todas as forças dele. Porque essas forças
estão chegando ao fim com o último petardo dele, que é o anticristo. Veja, irmãos, mostrando na cruz o seu triunfo, a justiça venceu, a santidade derrotou a perversidade, o reino de Deus venceu o império das trevas, a verdade venceu a mentira e a vida em Cristo venceu a morte. E é mostrado agora de que maneira? No viver dos santos. Os salvos foram comprados para Deus. Eles agora são motivos do ódio de Satanás. E a presença dos crentes no mundo é sinal do triunfo de Cristo. Os santos não irão mais para o inferno. Eles subirão para os céus. Eles ganharam asas da graça para subir. E eles avançam em santidade aqui. E mais do que isso, queridos, o poder do Senhor colocou todos os inimigos ao desprezo, de tal maneira que Deus chama aquele bêbado, chama aquele homem lá, chama aquele outro que está na mentira, chama aquela mulher, aquele jovem, vinde pecadores, e eles vêm. O evangelho é poderoso, o evangelho é glorioso, pecadores chamados das trevas para a luz, vinde a Jesus, vinde, pecadores. E Satanás não consegue interceptar o avanço da graça de Deus. Quando chega o dia do poder do Senhor, pecadores são salvos. Impressionante. Tudo isto é chamado a grande redenção dos santos. Meus irmãos, a história eterna da nossa redenção. Talvez tenha alguém aqui que nunca foi salvo. Nunca conheceu. Não é minha igreja que salva. Não sou eu. O grande Redentor é Cristo. Maravilhoso Senhor. Ele está vivo. Ele morreu para salvar perdidos. Você fala, pastor, ele pode me salvar? Pode. Mas, pastor, nós somos cheios de pecado. Ele salva. Não tem quantidade de pecado que Cristo não perdoa. Purifica. Só via Ele. Pronto. É a humilhação que importa. Deus tem prazer em homens e mulheres quebrantados. Aí que a graça vai. A graça só opera onde um vaso, o homem, está vazio completamente de si, caído como pó. É ali que a graça e a compaixão de Deus chega. Ele nunca vai buscar o orgulhoso. Ele quebra primeiro o orgulhoso. Então, os pecadores são convidados. Venha a Cristo. Se você chegar a Ele agora, Ele salva você agora. Ele não vai esperar para amanhã. Ele não vai dizer, espera um pouquinho. Não, salva na hora. Até aquele hino, tocou-me, Jesus, tocou-me. É coisa assim, é de relance. É num piscar de olhos que o Senhor salva o pecador. Ele salvou o ladrão na cruz, na hora da morte. Hoje estarás comigo no paraíso. E foi assim. O ladrão morreu, foi para ele, com ele para o céu. Vamos ficar em pé.